Professores, estudantes, internautas, estamos iniciando agora o 7º episódio do Pode Educar Conexão Escola. Lembrando que o Pode Educar é braço integrante do CIETEC, professora Ilza Maria Machado. E hoje, eu vou confessar, estou aqui com professores que estão como professor, como coordenadora, como diretor, e eu tenho minha colinha aqui. Hoje eu vou colar na frente dos professores, porque hoje é um programa muito especial. É uma escola que eu tenho um carinho muito grande, é a escola que eu tive o pontapé inicial, no caso, na educação do município. Comecei a trabalhar lá com eles. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre cada um deles aqui, eles vão se apresentar, vão estar falando com vocês. Mas antes do programa iniciar, sigam as nossas redes sociais, o Instagram, agora tem o Facebook também, tá? TikTok, o YouTube. Fala pro vizinho, ó, vamos assistir os programas do Pode Educar Conexão Escola, porque você vai estar fomentando a educação aqui do município de Rio Brilhante. Hoje, no programa, vamos para minha colinha agora aqui, o 7º episódio ele recebe os representantes da Escola Municipal Rural Arthur Tavares de Melo, lá do assentamento Taquara, tá? Brilhantemente representaram o nosso município e eles acabaram de ganhar o destaque no Sinal de Mato Grosso do Sul. Ela recebeu no dia 11 de setembro, na última quinta-feira, em Campo Grande, através do programa MS Alfabetiza, o destaque, ficando Escola Destaque 2025, estando entre as 30 escolas premiadas em todo o Mato Grosso do Sul, com os melhores resultados da alfabetização através do programa MS Alfabetiza. Dentre as 30 escolas, ela alcançou a 19ª colocação, tá? E ela concorreu com aproximadamente 700 unidades escolares do nosso estado. A premiação reforça os avanços do município, destacando a qualidade da educação pública. É conquista de toda uma equipe escolar, de toda uma comunidade, que reflete os resultados de toda a rede municipal de ensino. Hoje, no nosso episódio do Pode Educar, vou receber a professora Silvia Góes, a coordenadora, que também é a professora Luciene Braga Segovia, e o diretor da unidade, né, nosso amigo, geógrafo, né, companheiro de profissão, professor Ronaldo Lira da Silva. Ronaldo Lira Silva, sem o dar, por favor, tá? Sem o dar. Ronaldo Lira Silva, tá? Tô recebendo aqui os três e nós estamos encantados com a colocação que eles tiveram no MS Alfabetiza, a premiação, cara, vocês podem observar no Brilhante Tempo Real, nas páginas da CEMEC que eles tiveram a premiação. Nós temos o troféu, temos a placa e nós vamos estar falando hoje aqui sobre esse espetáculo que foi para a educação de Rio Brilhante. Para iniciar, Silvia Góes, professora, se apresenta, fala um oi aí, de repente lá tem os pais dos alunos que não sabem quem é a professora, só vê o nome da professora, e hoje tem a oportunidade, você pode falar um oi ali, olhando para a câmera, tá? O momento é seu. Olá, muito boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente pelo reconhecimento, né? Nós ficamos em 19º lugar, mas a gente não pode esquecer das outras professoras também, né? Do ano passado, que foi a Estelma, a Cirlei Froza, né? Lá no Criança Esperança 2 e do Criança Esperança 6, e dizer que é uma satisfação muito grande, depois de tanto trabalho, né, e não é um trabalho fácil, exige muita dedicação, tanto na escola quanto todo o trabalho que a gente leva para casa, né, agora ter esse reconhecimento. A gente fica muito feliz e orgulhoso, né, educação de Rio Brilhante, né. E aqui nós temos também a coordenadora pedagógica, né, a Luciene Braga, só que todo mundo chama ela de Lu Braga Segovia, né, a esposa do Segovia. Se apresenta porque é muito famosa na cidade, mas olha, Lu Braga e tal, mas às vezes as pessoas não ligam o nome à imagem, né? Então tem um momento, né, áudio e imagem agora, se apresenta a população. Olá, boa tarde a todos. É com muito orgulho, né, e satisfação que eu estou aqui fazendo a 7ª edição do Pode Educar, e eu quero cumprimentar a todos em nome da nossa escola Arthur Tavares de Melo, e mandar um abraço para os nossos alunos, os nossos professores, a toda a equipe, né, a equipe da escola Arthur Tavares de Melo. E é uma satisfação eu estar nessa escola, né, já há 25 anos, na mesma escola, passei pela sala de aula, pela direção da escola, agora atualmente na coordenação, mas a minha formação é professora, tá? Eu sinto orgulho em falar que eu sou professora, inclusive de estar todo esse tempo, né, desenvolvendo esses papéis importantes nessa escola que eu amo de coração. E estou lá há 25 anos e pretendo me aposentar nessa unidade escolar. Nós ficamos muito felizes, viu? Porque a Lu tem uma história muito grande, né, Lu? Da escola, depois a gente vai estar falando, né?
até que tinha lá um lugar para você dormir, lá nos primórdios da escola. A gente vai aproveitar aqui, nós vamos falar do MS Alfabetismo, mas nós vamos pegar um pouquinho de cada um, né, contar um pouquinho da história, porque em todos os episódios a gente fala que a educação transforma. Então, assim, são resultados de muitos estudantes, assim, que passou pelas nossas mãos, assim, hoje a gente vê, é médico, é advogado, e muitos, assim, que não tinham condição de estudo e que realmente a educação transforma. Eu recebo aqui do meu lado, o cara que é meu amigo, o cara que trabalhou junto comigo lá, da Escola Fernando Corrêa da Costa, trabalhamos lá da professora Lídia Terezinha Martins, geógrafo, professor de geografia, hoje diretor da unidade Arthur Tavares de Mello, Ronaldo Lira Silva, sem o da, Ronaldo Lira Silva, tá? Vai se apresentar para a população, o momento é seu. Meu boa tarde a todos, quero aqui agradecer o convite, boa tarde meninas, boa tarde Lu, que todas as manhãs está comigo na Escola Arthur Tavares de Mello, boa tarde meu amigo Paulo, satisfação receber. Colega de profissão. Verdade. Bem lembrado as escolas que trabalhamos. Quero mandar um abraço para todos os professores da nossa Escola Arthur Tavares de Mello, que estou há pouco tempo, mas com o coração cheio de alegria por fazer parte daquela equipe. Boa tarde aos professores da escola ao qual eu passei nesse município. Gratidão mesmo, de coração. Boa tarde aos professores da Escola Eta Livre, ao qual eu trabalho hoje. Boa tarde a todos da educação. Queria parabenizar a Secretaria de Educação pelo espaço, por dar voz à educação. Parabéns mesmo, vocês estão fazendo a diferença. E nós agradecemos demais, viu, a oportunidade do nosso secretário José Serginho, por estar fomentando a educação e dando espaço, porque aqui nós temos voz e vez. Só que quebrando o protocolo, eu vou avisar, estou sendo muito sincero, eu estou nervoso, porque eu estou no meio de professores, eu estou nervoso, né? Mas assim, a gente vai conversando e o nervosismo vai passando. Mas temos algo bem bacana para falar também da escola, porque hoje nós temos o CIETEC, né? E o CIETEC atende todas as unidades escolares do município, tanto da zona rural, do Distrito Prudente Tomás, aqui da cidade. E o CIETEC leva o nome da Ilza, da saudosa Ilza, né? E a Ilza trabalhou conosco lá, né? E tinha essa rota de estar indo lá pro assentamento. Então nós, assim, temos uma recordação bem bacana da Ilza. A professora Ilza fomentou muito a educação, merecida homenagem para ela, né? Você tem alguma recordação específica que você lembra da Ilza, assim, que você queira comentar com a gente? Nossa, que orgulho, né? Assim, poder falar da professora Ilza, né? Eu como amiga ali de trabalho, coordenadora dela há muitos anos ali na Escola Arthur Tavares de Mello. É uma professora, assim, exemplar em tudo que ela fazia, ela se dedicava, né? Muito dedicada e sempre estava ali conversando conosco. E assim, além de eu estar como coordenadora dela esses tempos todos, né? Eu também era amiga, né? Amiga pessoal dela e que pena, né? Que assim, mas Deus sabe tudo, né? Nós temos um tempo aqui na Terra e Deus achou, né? Que chegou a hora dela, né? Mas assim, a professora Ilza em tudo, desde quando a gente entra ali no ônibus às 4h50 da madrugada, eu lembro da professora Ilza. Eu lembro o lugarzinho que ela sentava, eu lembro ali a hora que descia os alunos abraçando a professora Ilza. Então, assim, esse nome, né, que levou, né, ali aquele espaço, é bem merecido, tá? Bem representado ali pela nossa querida professora Ilza. Maravilha, maravilha. Então, assim, que nós falamos, nós vamos, né? Ronaldo, pode falar, Ronaldo. Você quer falar também da Ilza aqui? Eu queria compartilhar também esse momento. Quando eu cheguei na Escola Arthur Tavares de Mello, como assessor pedagógico, a antiga diretora Patrícia, um abraço para ela, super competente, falou que não tinha mais vontade de continuar na gestão da escola. Aí cogitou o meu nome e eu fiquei um pouco receoso, novo ainda na escola, e já era uma vontade que tinha passado. Alguns acontecimentos não muito legais, a vontade tinha passado. Aí, um certo dia, a professora Ilza estava no momento de formação e pediu para eu ficar na sala dela, terceiro aninho. Aí eu me recordo muito bem que fui ali no terceiro aninho e tinha um aluno com laudo, com limitações psicológicas, não lembro qual a limitação agora. Aí levei um livrinho de história para eles contarem, que foi uma sugestão da professora Ilza. Aí pedi para esse aluno fazer a leitura. Ele ficou com um pouco de medo
Só que a atitude dos coleguinhas naquele momento foi que fez eu aceitar o cargo de diretor naquela escola. Os colegas levantaram das suas cadeiras e começaram a gritar: vai, 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 vai. O aluno se encorajou, foi lá na frente, mesmo com a limitação, começou a leitura. Os colegas cruzaram os dedos na torcida para que ele chegasse até o final. O aluno conseguiu, chegou até o final. Quando ele terminou, os colegas começaram a bater palma e gritar. Aquilo foi emocionante para mim, porque a gente da educação, não estamos só para ensinar. No ambiente escolar a gente aprende todos os dias, e principalmente com as crianças. Então, se você ter a oportunidade de aprender com uma criança, vai fundo, porque é um aprendizado que vale a pena, é um aprendizado que muda a sua vida como mudou a minha. E marca muito, né? Marca muito, muito, muito. A gente fica muito feliz. Professora Silvia Góes, agora nós vamos lá. Então, assim, nosso Pode Educar aqui, a gente vai estar falando dos assuntos específicos e tem perguntas, né, dos internautas que mandam lá nas caixinhas. Depois a gente entra nos assuntos da escola, porque assim, nós vamos aproveitar, porque vocês não têm noção da aventura que é trabalhar lá no assentamento Taquara, né? O pessoal levanta super cedo, pega o ônibus vai, tem dia que é poeira, tem dia que é chuva, então assim, mas é muito bom. É assim, só quem vivenciou ou quem vira vivenciar, que vivencia atualmente, sabe como é gratificante trabalhar no assentamento Taquara, na zona rural. Eu não trabalhei no São Judas, mas no Taquara eu trabalhei, então assim, é muito bom, é muito gostoso, assim, você vai motivado para tudo que você faz. Então assim, é uma aventura e a gente acaba criando um vínculo familiar entre os professores, alunos lá, é muito gostoso. Silvia, falando agora do MS Alfabetiza, pergunta número 1 dos internautas que mandaram lá nas caixinhas, tá? Fala assim: para começar, conte um pouco sobre a sua trajetória como professora, o que te inspirou a entrar na educação, e o que representa para você fazer parte desse reconhecimento do MS Alfabetiza. Agora que eu estou com a oportunidade, eu queria também falar um momento que eu tive com a Ilza. Opa, com certeza. Nós éramos concorrentes de foguete, né? Eu de ciências, ela também, né? E a gente entra na competição para ganhar. Claro, com certeza, né? Com certeza. E daí aconteceu um fato, nós estávamos na escola agrícola e deu um problema na bomba dela, né? Aí ela pediu a bomba para nós. Aí eu olhei nos foguetes dela assim e falei não. Não deixei emprestar, fiquei com medo, lógico. Aí, daí depois que passou, eu fui embora pra casa, acho que no outro dia eu fiquei com aquela dor, assim, nossa, eu não emprestei, eu fui malvada, fiquei com aquele sentimento, sabe? Aí eu chamei ela pra conversar, eu falei: Ilza, eu tô tão chateada que eu não emprestei a bomba pra você. Eu falei: mas quando eu olhei o seu foguete, eu vi que o seu foguete era perfeito. Eu tinha todas as chances do mundo de perder se eu te emprestasse aquela bomba. Não foi por mal, foi por competição. Aí ela falou assim: pra você ficar mais tranquila, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tivesse no teu lugar, eu também não tinha te emprestado. Parece que eu tô vendo ela falar. Aquilo me deu um alívio. Eu falei: sério, você não tinha? Ela falou: não, eu não tinha te emprestado. Meu Deus, ela era assim mesmo, cara. Aí eu maravilhosa. E aquele sorrisão dela, né? Maravilhosa. E, bom, então falando agora da sua primeira pergunta, né? Eu vou refazê-la para você aqui, tá? Conta um pouco sobre sua trajetória na educação, né? Como educadora, como surgiu, o que te fez participar, entrar na educação e o que representa para você hoje, né? Fazer parte desse reconhecimento do MS Alfabetiza. Eu iniciei a minha primeira graduação em 2006, né? E eu consegui 50% de bolsa do programa ProUni. Aí eu trabalhava durante o dia no passatempo, na fabricação de álcool, e à noite eu ia para a faculdade. Era bem difícil, porque eu chegava aqui perto das 5 e já tinha que se arrumar e ir para a faculdade, e chegava meia-noite, no outro dia tinha que acordar 5 horas para ir para o trabalho. Então, durante 4 anos eu dormi bem pouco, né? A gente aproveitava muito para dormir no ônibus no trajeto.
No último ano da faculdade, que deveria ser o mais feliz da minha vida, né? No último bimestre eu sofri um acidente de moto. Naquele momento eu pensei, acabou, né? Mas não. Deus foi tão maravilhoso comigo que Ele permitiu que eu continuasse inteira, né? Porque por muito pouco que eu não perdi a minha perna. Aí eu consegui, naquela situação, terminar a faculdade. Eu fiz o estágio de cadeira de rodas. No dia da colação de grau, né? Eu tava de muleta. Eu sofri bastante no dia da colação. Eu senti muitas dores, né? Porque foi um acidente muito sério. Mas eu falei, eu não nadei tanto para morrer na praia. Com certeza. Eu falei, eu cheguei até aqui, eu vou, né? Fiquei. Mas foi difícil. No retorno, minha perna estava super inchada e estava até azulada. Mas eu falei, não, eu vou, né? Foi bem legal, assim, a colação. Aqui no MS Alfabetiza, como você se sentiu aqui? Eu vou até pegar a parte da pergunta. O que representa para você fazer parte desse reconhecimento no MS Alfabetiza, assim, porque dentro de 700 unidades escolares do Mato Grosso do Sul, a escola ao qual você representa, com toda a equipe aqui, ficou na 19ª posição. E aí ainda tem, querendo ou não, quem não conhece a realidade, né, tem, nossa, escola rural, né, tem gente que tem essa visão, assim. Então, aqui é um momento até para aproveitar o programa, para nós tirarmos essa imagem, que as escolas, tanto é que vocês viram o embarque digital, né, em primeiro lugar também. Então, assim, foi emocionante, né? A gente vai falar deles também, aproveitar, né, já que estamos com o diretor, com a coordenadora, mas como é para você fazer parte desse reconhecimento, dessa conquista? Antes de responder essa pergunta, eu quero só finalizar um pouquinho sobre a minha trajetória. Certo. Que você pergunta como foi até eu chegar na educação, sim, né? Uhum. Depois que eu terminei a faculdade, eu fui participar da minha primeira convocação. Certo. Eu ainda não tinha, em 2009, ia ser a minha primeira vez que eu ia trabalhar na educação, na convocação. E eu ainda estava usando muleta. E eu não fiquei com medo de muleta e não ganhar o serviço, não ser convocada. Entendi. Aí eu larguei a muleta em casa e fui. Aí deu tudo certo, né? Eu fui caminhando devagarzinho para ninguém me perceber. Mas aí depois até o início das aulas demorou. Aí até chegar no início das aulas, aí eu já estava, né, 100%. Aí desde então, foi assim que eu iniciei na educação. Aí depois eu fiz a minha primeira pós em Educação e Gestão Ambiental. Depois eu fiz Pedagogia, né, que foi o prêmio do MS Alfabetiza, acontecendo agora. Sim. Eu eliminei algumas matérias de ciências e concluí em Dourados, em 2 anos e meio, o curso de Pedagogia. Certo. Aí depois eu fiz outra pós em Atendimento Educacional Especializado. E a última faculdade que eu fiz foi Geografia. E agora, ultimamente, eu estou cursando disciplinas de mestrado na UFGD. Maravilha. E uma coisa assim que eu penso, faz parte do nosso ofício, é nunca parar de estudar. Com certeza. Nunca. Sempre está se atualizando também. O professor que mais aprende é o que mais ensina. Sim. E agora, falando do MS Alfabetiza, né? A primeira vez que eu fui para uma sala de alfabetização, eu não tinha muita experiência. Até algumas pessoas ficaram com medo, nossa, logo no segundo ano. Mas eu não tinha noção o que era o segundo ano ainda. Mas como eu vi a preocupação das pessoas, eu falei, segundo ano é sério? Aí a professora, na época foi a professora Lúcia Pedroso. Certo, diretora do SEIS. Me deu as primeiras dicas de alfabetização. Foi lá que primeira vez que eu tive o segundo ano. E foram excelentes dicas, por sinal, que coisas que ela me ensinou eu carrego até hoje, né? E aí a minha segunda oportunidade
de um segundo ano, foi na escola Arthur Tavares de Mello. A Sirlene, ali da Secretaria de Educação, a gente estava em algum encontro, alguma coisa, eu não me lembro ao certo, faz tempo, e ela começou a conversar comigo sobre o edital. Aí eu falei, Sirlene, eu vou ganhar esse prêmio. Olha só, que legal. Você fala, o que tem que fazer, como que é, o que é, eu vou ganhar esse prêmio. Legal. Aí eu li todo o edital, né? Eu vi que não tinha prêmio, assim, em si, pro professor, era um reconhecimento, né? E para a escola tinha um valor bem legal. Eu falei, eu vou ganhar esse prêmio. Porque eu ganhei o meu primeiro prêmio foi do foguete, e eu achei gostoso ganhar. É bom, é muito bom. Gostei. Eu falei, eu vou ganhar de novo, quero ganhar, agora eu quero ganhar. Aí comecei a pesquisar em artigo científico, qual que é o melhor método de alfabetização, o que é o top dos top no momento. E eu vi que a alfabetização no método fônico tem bons resultados, Certo. excelentes. Uhum. Só que sozinha não é suficiente, né? Tem que nem a alfabetização fônica, você tem mais a parte da decodificação, né? É você entender o som de cada letrinha. Entendi. Mas daí vem também a parte do letramento, né? Que é interpretar, saber o que você realmente está lendo, né? Então, com o material do MS Alfabetiza, que a gente trabalhou bastante, né, Lu? A apostila, o material apostilado, jogos, dança, recitação de poemas, muitos jogos, inúmeros jogos. Até hoje eu tenho uma caixa assim de um ano. Eu juntei muito material, até porque eu gosto de aula diferente. Certo. A rotina me cansa. Entendi. Eu gosto de coisas diferentes, de viver coisas diferentes na sala. Só para quem está assistindo entender, então no programa MS Alfabetiza eles encaminham um material para que ele seja trabalhado em sala de aula. Trabalhar com as crianças. Ah, entendi. Isso. E daí eu e a Lu, né, trabalhamos bastante. Leitura, a Lu tirava os aluninhos para tomar leitura, acompanhar o desenvolvimento. Aí às vezes me chamava para conversar, Silvia, assim, vamos ver como que a gente faz, não sei o quê. E pais de alunos também, e falta, nós duas correndo atrás, ligando o tempo todo, porque não podia faltar. E tinha também a época de chuva, né, que o ônibus não consegue chegar na escola. Aí quando o ônibus voltava assim, né, que às vezes as crianças ficavam alguns dias sem poder vir, a gente retomava bastante, aproveitava cada segundo para fazer leiturinha, para tentar recuperar o tempo perdido. Certo. E aí, vamos para a Lu, tá? A gente vai trocando, daqui a pouquinho a gente volta, né? Para a Lu também recebemos perguntas aqui para Lu. E, Lu, como que foi o processo para a implementação do MS Alfabetiza na escola? Né? Você que participou dessa questão, para a implantação do MS Alfabetiza. E eu fiquei curioso, eu vou fazer outra pergunta aqui que não está no script aqui. Como que elas são avaliadas, as crianças? Tem uma avaliação? Como que isso, assim, para ter essa premiação da escola? Se você puder esclarecer essa dúvida minha, que vai ser a dúvida do pessoal que está em casa também. Paulinho, eu vou responder primeiro ali a pergunta dos internautas e logo já respondo essa também, tá? O processo aconteceu primeiramente ali para essa implantação para a Secretaria de Educação, né? Certo. Então daí logo a Carol, que ela é responsável pelo programa ali na Secretaria de Educação, convocou os coordenadores, né? E fez uma reunião falando, né, dos benefícios, que esse programa, né, alcançaria e tal. E a gente, né, acatou, né? Eles falaram para nós que eles já tinham aderido, né? E cada escola acatou o programa também, com coração, coragem. Até porque, assim, vamos ser sinceros, tudo que é novo traz uma insegurança, né? Tanto para a coordenação, para a escola, como professor. Não chegou assim, que beleza, vamos e pronto, né? Tem que ser realista. Então nós ficamos meio assim, será, meu Deus, vai dar certo? Mas vamos tentar, porque assim, eu acredito que todos os professores, né, não se negam de
de estar tentando Sim, um novo ter a para ver participação. o que vai dar certo, o que não Uhum. vai, né? E eu falei, vamos, né? Cheguei na escola, falei com os professores, né? Porque acontece ali, o ano passado, agora já está atingindo o terceiro, quarto e quinto ano, né? As formações. Uhum. Mas, a princípio, era só a educação infantil, ali, pré-2, primeiro e segundo ano, né? Uhum. E aí eu conversei com os professores e tal, né? E eles ficaram assim, mas será que vai? Eu falei, não, vai dar certo, né? Com Sempre certeza, nós, como sim. coordenadores, nós temos que Incentivar, motivar, né? Sim. incentivar o professor, né? Abraçar a causa junto, Com né? certeza. Eu falei, vai dar certo, vamos conseguir. E aí eu, né, no caso a Silvia, no segundo ano, igual eu falo, esse programa acontece, agora respondendo a sua pergunta, Uhum. a prova do SAES, acontece ali tá. no final do ano, Certo. com a turma do segundo ano, Uhum. tá? Mas assim, o resultado vem de todos, né? Porque Sim. a formação acontece desde a educação infantil. Então até eu quero assim agradecer a professora Dulce, que começou ali com os Maravilhosa. alunos, Uhum. né? E depois ali na educação infantil, aí passou para a professora Lucimar, né? Sim. Que deu a sequência no primeiro ano, também excelente professora. E finalizou ali, assim, não finalizou o processo, porque a alfabetização ela tem uma sequência, né? Sim. Vai ainda além. Mas ali com a professora Silvia, deu a sequência no trabalho ali do MS Alfabetiza. Então os alunos já vêm preparados ali da educação infantil, aí passa pelo primeiro ano, pelos professores do primeiro ano, chega ali no segundo ano a professora da sequência. Então quando eu falo que é um trabalho em equipe, é porque não depende só da coordenação. Sim. Não adianta eu estar toda empolgada, chegar na professora Silvia e falar, eu acho que não vai dar certo, né? Tem que ter. Ou então a professora Silvia recebeu uns alunos também cru ali, né? Que não passou pela etapa do pré, da educação Sim. infantil. Então eu falo que é uma corrente. Sim. E o diferencial ali, a nossa escola, assim, como eu estou há bastante anos, o Ronaldo também vai falar um pouco, é o trabalho em equipe. Ótimo. Sabe, assim, nós trabalhamos em equipe, abraçamos a causa quando é um projeto, todos, desde o motorista, Sim. a merendeira, Uhum. até inclusive, assim, o projeto de foguete, os motoristas ali dão o que precisa, corre atrás, dão a mão para nós, e na aprendizagem também não é diferente, porque se um aluno não se alimenta bem, Sim. nós não conseguiríamos que chegasse a esse prêmio, resultado, né? Esse resultado. Uhum. O porteiro está ali tendo todo o cuidado, né? A direção da escola, principalmente, está ali nos orientando, né? Cuidando dos funcionários. Sim. Também, né? E eu, como coordenadora, ali com os professores ali no pedagógico. Então, esse processo, no começo, a gente ficou preocupado, né? Mas depois a gente abraçou a causa, nós fomos ver o planejamento que nós tivemos que dar uma, né, analisada, né, reorganizada. Então, colocamos dentro do planejamento, aos poucos. E aí, o material é bom, o material é excelente. Olha só, aí, os professores gostaram do material. Né, falaram, e o ano que atrasou um pouquinho essas apostilas para chegar à escola, os professores já cobravam, Lu, o material vai vir, né, do MS Alfabetiza. Sim. E aí eu cobrava a Carol e a Carol sempre ali atenta, sabe? Ali quero até mandar um abraço para a Carol, ali da Secretaria de Educação, né, da CEMED, porque ela é muito prestativa, né? Tanto ela quanto a equipe geral pedagógica ali da CEMED. Tudo que precisamos, por ser uma escola distante, eles não medem esforço, né? Eles estão ali sempre tete a tete com nós ali, tá? Então, um abraço para toda a equipe da Secretaria de Educação. Aí eu só queria, reforçando a fala da Lu, a questão da importância dessa corrente. Sim. Não é mérito só de uma pessoa. Com certeza, né? Com certeza. Eu lembro também, teve na época a professora Andréia, né, que aplicou a prova. Um pouco antes, a Carol, ela comentou comigo que ela teve que entrar com recurso sobre um aluninho que acho que tinha recebido transferência, alguma coisa assim. Então você vê toda uma rede, todo um suporte, né? Os pais também. A gente não pode deixar de esquecer os pais, porque a gente mandava muita tarefa, e no início que eu enviava muita tarefa, eu fiquei com medo, assim, de alguns pais ficarem bravos comigo, né? Sim. Mas não, muito pelo contrário, o dia que eu não mandava, eles mandavam mensagem pra mim, cadê a tarefa de hoje? Né? Legal, isso. Então você vê, até a importância da família na escola. Com toda certeza. E graças a Deus, assim, no assentamento, os pais são bem muito participativos. Nossa, muito. Demais. Eu falo isso tudo que vai unindo, assim, fez a diferença. Que coisa maravilhosa. Aproveitar para mandar um abraço para a Dulce também, tá? A Dulce, eu tenho uma história com a Dulce, que ela foi a primeira
do acolhimento, quando eu fui para trabalhar no Arthur Tavares. Então ela mora ali no Benedito Rondon e eu não tinha noção nenhuma, não sabia onde que o ônibus parava, porque tinha vários ônibus que eu não sabia para que lado que ia. Aí me passaram o contato da Dulce e falou, fala com essa moça aqui. Aí eu falei, Dulce, eu vou começar amanhã lá na escola. Ela falou, não, fica tranquilo, vou passar na sua casa. Ela passou lá em casa, nós fomos pro ponto, descobrimos aonde que é. E aí depois a escola me acolheu, né? Então assim, um forte abraço para você, Dulce, você mora no meu coração. E eu sou muito grato por ter feito parte, né, do Arthur Tavares. De repente, futuro a Deus pertence, né? Pode ser que um dia esteja lá novamente, né? Ronaldo, né? Meu grande amigo Ronaldo. Ronaldo que eu conheci lá na EJA, Fernando Corrêa, né? Professor da EJA lá dos bons tempos, né? Bons tempos também. Meu grande amigo Ronaldo, que ele também, a esposa dele é geógrafa, o cunhado, é todo mundo da geografia, né? Ronaldo, na questão de gestão, tá? Que ações de gestão foram fundamentais para apoiar o trabalho pedagógico na questão do MS Alfabetiza? Paulo, você percebeu que as meninas têm um conhecimento de casa bastante significativo. Falaram quase tudo já. Sim. Vou apenas reforçar aqui alguns pontos. Na questão da gestão, estou bastante novo no cargo, 8 meses completo, mas eu acredito assim, o que faz a diferença? Gestão dos recursos, você saber investir os recursos, você dar esse aporte financeiro para os projetos que acontecem na escola. Uma coisa muito importante que faz a diferença é a escuta ativa. Quando o professor trazer para você alguma ideia e você encorajá-lo, não encorajá-lo a ganhar ou acertar. Muitas vezes, nessa escuta ativa, você tem que encorajar o profissional a errar. Pode errar, mas vai lá e tenta. Quando você encoraja só a acertar, esse profissional fica com medo e acaba não fazendo, porque ele tem o medo de errar. Então, acredito que isso também faz muita diferença. Como gestor também, você tem o papel de aproximar a família da escola. E você aproxima dando atenção. Comunicação em redes sociais, principalmente. No seu horário de serviço, eu acredito que você não pode negar um atendimento ou uma informação aos pais. Você tem que fazer os pais perceberem que eles são peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Eles têm que ser parceiros da escola. Não podem chamar ou convidar o pai apenas para falar mal de um filho. Tem que convidar o pai para conhecer a escola que o filho dele estuda. Conhecer os profissionais que às vezes passam mais tempo com o filho do que ele próprio. Então esse é o papel do gestor de uma escola, acredito eu. Maravilha, Ronaldo. Eu fico emocionado de lidar com tanta gente qualificada, assim, no mesmo espaço, né, gente? Eu estou muito alegre de estar com vocês. Então, que nem eu falei assim, a gente vai estar falando sobre o MS Alfabetiza, que é o central do programa, mas a gente vai estar falando sobre os profissionais que estão aqui também, né? Então, a Silvia Góes já contou um pouquinho do relato da vida dela, o que levou ela para a educação, e cada gesto, cada palavra que vai sendo falada vai ficando marcado, né? Porque ficou muito marcada a questão que ela tem um desafio próprio. Questão da muleta, ela falou, se eu for de muleta eu não vou conseguir. Largou a muleta na casa, foi devagarinho, conseguiu e está hoje aqui premiada, né? Hoje. Então está aqui premiada. Então assim, são questões que passam na nossa vida e que a gente leva, né? Vai relatando para outras histórias. Mas eu lembro, Lu, quando eu cheguei lá no assentamento Taquara, era a Mazé, a diretora, né? Isso. Aí a Mazé falou assim, sabe essa moça aqui? E, na época você estava em sala de aula, né? Você não estava na coordenação, estava em sala de aula. Ela falou, sabe essa moça aqui? Essa moça já morou, né, nessas casinhas aqui próximo da escola e tal. É verdade, ela é desbravadora aqui, né? Então, assim, você deve receber diversas homenagens, é muito pouco, assim, tudo que você já conquistou, você vai conquistar muito mais. Mas já que você está aqui no Pode Educar, nós não deixaríamos de aproveitar essa oportunidade para você falar um pouquinho do seu relato. E a gente promete que um dia a gente vai trazer você aqui também para daí contar a história completa, né? Mas conta um pouquinho para nós, porque para quem não conhece a Lu, ela chegou a morar lá na zona rural e assim, são 80 quilômetros, né, Ronaldo? 80 quilômetros não é só asfalto, tá, gente?
A gente falou na época da poeira é poeira, na época do barro já aconteceu da gente ter que descer para empurrar o ônibus. Então esses professores aqui são guerreiros, gente. Eles têm uma história, já tem várias histórias, mas é muito gratificante. Tem assim, a favor é a questão da participação também dos pais, né? São muito participativos, né? Então, mas Lu, conta um pouquinho da sua história para nós. Você já morou na escola e você tá lá firme e forte. E é gratificante que ela falou, eu quero aposentar nessa escola. Realmente. Eu vou contar assim em breve relato, né? Quando eu cheguei na escola, hoje eu tenho 49 anos de idade. Eu cheguei na escola, eu tinha 22 anos. E na época, foi em 2000 que eu cheguei ali no Arthur Tavares de Melo, ofereceram essa vaga para vários professores. Aí um não podia, porque tinha família, outro. E aí, nessa época, né, eu vou comentar aqui um pouquinho, eu sou meia politiqueira, e nessa época eu trabalhei ao contrário da situação. Aí eu fui lá como um castigo, assim, né? Tipo, vamos mandar pro Taquara. E olha, gente, se eu te falar, é o melhor castigo que eu já tive. Até porque castigo se tirar eu do Taquara, né? Eu amo aquele local. E assim, quando eu cheguei lá, a escola era uma escola de madeira e não tinha energia, né? Era eu e a professora Rosângela, né? Que atualmente mora lá, né? Ela é moradora de lá, comprou um sítio e mora lá. E nós éramos ali ainda solteira, morávamos aqui na cidade e de repente surgiu essa oportunidade. Eu falei, vamos encarar. Na época quem levou nós foi o final do Calbi. Nós íamos de Combis, né? Ia na segunda-feira e voltava só na sexta. E às vezes minha mãe até ficava meio brava assim, né? Porque chegava na sexta-feira, cadê a Lu? Eu ficava lá com o pessoal fazendo festa, final de semana. Eu gostava tanto que eu não queria mais voltar, né? A cada 15 dias. Para mim não era toda semana, a cada 15 dias. E ali as crianças funcionavam até o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano só. Como não tinha energia, eu me recordo como se fosse hoje. Não tinha energia, na hora de bater o sino, nós pegávamos o despertador, rodava o despertador e saía lá, né? Batendo o sino para as crianças na hora do recreio, troca de aula. Então esses momentos assim, fica marcado na vida da gente, né? Morava na mesma parte ali onde funcionava o primeiro e segundo ano, tinha uma salinha que era a cozinha, a merenda da escola, e mais uma peça onde nós dormíamos. Eu e a professora Rosângela, né, parava ali naquele local, e nós não víamos, assim, nós não achava assim, nada difícil, né, porque a gente fazia aquilo com amor, sabe? Amor às crianças, amor ao local ali, e eu sempre tive uma coisa minha mãe sempre ensinou, o que você for fazer, né, faça com amor, independente de onde você estiver. Tá limpando a escola, faça o melhor de você. Que eu também, inclusive, já fui ali, trabalhei de zeladora de uma escola e sempre procurei fazer o melhor a cada etapa que eu passei, né? Coordenação, faça o melhor. Professora, faça o melhor. Então, assim, eu sempre tive isso comigo. Então, ali, eu estava naquele momento ali, naquele local, eu ia fazer o melhor de mim. Né? Eu me dediquei ali àquela escola. Até, inclusive, tem muitos alunos, pai de alunos que foram meus alunos. Olha, né? Só. O nosso antigo secretário, Miqueias, também dei aula para ele ali no assentamento, né? Ele foi professor ali, também junto comigo. Eu estava na coordenação, ele professor, eu na sala de aula como professora dele, né? E aí eu tive a oportunidade dele também como secretária. Então, assim, eu passei por várias etapas ali naquela escola. E até hoje, assim, eu amo de coração, independente de onde eu estiver, a função que eu estiver desenvolvendo, eu farei com amor. E como eu falei pra você, eu quero me aposentar ali no Arthur Tavares de Melo. Ai, que coisa boa. Lu, foi coincidência, tá? Em todos os programas, eu já falo isso muito antes até do Pode Educar, eu uso muito, tem exemplos, nós que somos professores, então a gente vê aquele aluno que às vezes estava lá e às vezes não tinha, na visão dele, ele não tinha muita perspectiva e hoje ele está em cargos bons. O Miqueias é um exemplo, né? Ele hoje empresário, ele é mestre em matemática, né? Trabalha lá no Colégio Objetivo e também no Criança Esperança 2. E eu sempre falo muito com meus alunos a questão da educação transforma. E eu falei isso hoje assim, de repente eu comecei a tentar ver o que estava escrito na camiseta de vocês, né? E exatamente isso, né? A educação transforma. Gente, é muito gratificante. E para você observar, você foi falando ali da sua vida e você falou, eu já fui zeladora de escola. Hoje você está coordenadora. Então isso você falou com orgulho, mas nada mais é do que a educação
transforma. Você buscou lá no momento que você estava trabalhando, um trabalho gratificante, você trabalhou, estudou e hoje você está onde está, alcançou os méritos por seus méritos, né? Mas assim, os estudantes têm que aproveitar, né? Aproveitar as oportunidades que tem, estudar mesmo, porque a educação transforma, né, Lu? Só um pouquinho você falando isso, né? Estava finalizando aqui, por isso que eu falo sempre para os pais, nossos alunos, alguns ainda falam, Lu, será que vai dar tempo, né, de eu estudar? Será que dá tempo? Nunca é tarde. Nunca né? é tarde. Nunca é tarde para estudar, porque igual você falou, e está escrito na nossa camiseta, a educação transforma. E transforma o homem como tudo, né? O Sim. ser humano, onde ele vive. E a educação é tudo na vida de uma pessoa, de um ser humano, né? Com certeza. Então, sempre eu oriento aos pais dos alunos, vocês que já deram aula na EJA ali, Sim. que nunca é tarde, né? Uhum. Eu também já dei aula ali no Taquara mesmo, para os pais dos alunos, que Sim. estudavam de dia, eu dava aula à noite ali, e sempre incentivando. Até ontem chegou um pai lá fazer a matrícula e assinou a matrícula da netinha já. Certo. Aí ele falou assim pro secretário, sabe por que eu assino hoje meu nome? Graças a essa Olha só, professora. meu Sabe, Deus. assim, eu fiquei orgulhosa, É muito sabe? gratificante. De ver ali ele assinando o nome, assim, me passou, assim, várias coisas na minha memória, né? O tanto que é importante a gente incentivar Com os certeza. pais dos alunos. Não só os alunos, os pais ali também, né? Sim. Porque... E falar que nunca é tarde, Com né? certeza, Pra sempre estudar. buscar, porque é exatamente dessa forma. Silvia, voltando lá nas perguntas, eu estava observando aqui as perguntas que os internautas mandaram e as específicas para a professora Silvia. Tem muitas aqui que você já acabou respondendo, que nem eu vou citar uma aqui, mas aí não é a pergunta que eu vou fazer, mas só para te mostrar que está aqui, ó. Quais estratégias ou metodologias você considera que mais impactaram na aprendizagem dos alunos? Você falou do material, né? E como foi o engajamento dos alunos e das famílias durante esse processo? Você falou muito, né, da questão da participação dos pais, que mandava tarefa, Sim. você estava com medo até com receio, que estava mandando muito tarefa e os pais cobrando. Então você observa que nas perguntas ali, nenhuma você já conseguiu falar bastante coisa, né? Mas então tem uma aqui, tá? Que é a questão do desafio. Qual foi o maior desafio enfrentado e como a equipe enfrentou, superou esse desafio na questão do MS Alfabetiza? Porque chegou para você, que nem você falou, das professoras que passaram, depois você leu o edital, conversou, você falou com a coordenação, depois com a gestão e tal. Então, assim, considerando, fazer uma retrospectiva, porque agora, depois que ganhou, né, é muito bom. Mas daí você faz a retrospectiva, pensa lá atrás, porque já teve aquele momento que você falou, cara, não sei se vai ser do jeito que eu quero, vamos participar e tal. Mas qual foi o maior desafio e como você superou, você com a equipe? Um momento assim que eu fiquei muito preocupada foi quando teve a questão da chuva. Ah, sim. Aí você tem toda aquela questão do aluno ficar dias sem conseguir ir para a escola, né? Que eu já até comentei, né, que a gente fazia uma retomada dos conteúdos, né? Tentando aproveitar cada segundinho. Também uma questão também que eu achei um desafio era a falta de comunicação, porque muitos pais, às vezes, não conseguiam essa comunicação pela internet. Sim. Que a internet lá é mais... Não é todos que têm acesso. Sim. Uhum. Então, que nem aqui na cidade, se você quer mandar um recadinho pro pai, se você não tem telefone, alguma coisa, é fácil você pegar o carro e ir lá, alguma coisa do tipo, Sim. mandar um recado. Agora Sim. lá não, é tudo Ela não muito tem essa longe. oportunidade, né? É difícil. Isso daí influenciou bastante. Mas que nem eu falei, assim, com a ajuda da Lu, que, né, a gente teve Sim. sempre fazer essa retomada e a ajuda dos pais também, que eu acho que fez a diferença. E esse eu falo que foi o maior desafio. Maior desafio. Porque o aluno, alguns dias que fica sem ir para a escola, ele regride. Sim. Aí como se você tivesse que voltar e refazer um trabalho todo que já foi feito. Sim. A criança na alfabetização, ela funciona mais ou menos assim. Olha só. Ronaldo, nós estamos vivenciando agora um momento que o interior está brilhando, né? O interior do estado, porque observa, principalmente Rio Brilhante, né? Então nós podemos puxar nossa sardinha, então, interior do estado, porque teve no MS Canta, um estudante Fernando Corrêa que ganhou, na questão do foguete direto, né? Tá indo lá para o Rio de Janeiro. E estamos para ir de novo. Para ir de novo, né? Então, assim, tá tendo muito reconhecimento. E uma das perguntas que foi feita aqui, Ronaldo, na sua opinião, tá? Como gestor, o que esse reconhecimento diz sobre o potencial das escolas públicas que estão no interior, no caso, no interior do estado? Paulo,
É uma grande satisfação responder essa pergunta, porque nas minhas veias corre sangue de escola pública. Estudei toda a vida em escola pública, a escola pública transformou a minha vida. Eu acredito muito, eu sei que a escola pública é o objeto mais eficaz de transformação social. Eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito nas crianças, eu acredito muito na educação pública de qualidade e aproveito aqui para parabenizar o governo do Mato Grosso do Sul pelo MS Alfabetiza. Temos aqui a placa, né? Aproveito para parabenizar o prefeito municipal, que não mede esforços para investir na educação de base. Temos das melhores creches do Brasil, eu falo com propriedade porque eu tenho 2 filhos, um já passou pela creche e o outro estuda na creche. Tudo escola pública de qualidade. Quando a escola pública de qualidade, a coisa acontece e o resultado está aí para todo mundo ver. É um trabalho coletivo, é um esforço coletivo que dá certo. Eu acredito muito, fico muito feliz por essa premiação que coroa tudo aquilo que eu estou falando aqui. A escola pública do Mato Grosso do Sul está de parabéns, está no caminho certo. Rio Brilhante também está de parabéns, está no caminho certo. Os frutos estão sendo colhidos e cada vez mais vamos estar em evidência. A gente está muito feliz, né? Ontem foi um embarque digital, né? Então, Sim. nós vamos aproveitar para falar também que foi da escola de vocês também, né? Primeiro colocado. Da escola São Judas. Ah, foi do São É, Judas, mas mas escola da escola rural rural. também, Então, nós escola também, rural. né? E ficamos felizes por isso. Muito, né? E o segundo colocado, Distrito Prudêncio Tomás. Isso, escola né? distrito Do também. Distrito Prudêncio Tomás. Então, assim, E teve porque também o Criança Esperança 2. o Criança Esperança 2 foi em É. terceiro lugar. Foi o São Judas, o Euclides, Euclides, né? e o Criança Esperança 2. Para você ver, porque nós tivemos aqui no segundo episódio do Pode Educar, o secretário esteve aqui, inclusive o secretário sumiu do podcast, né? Secretário, estamos sentindo sua falta. Nós já estamos aqui no 7º episódio, ele fez o primeiro e o segundo, então assim, já faz 5 episódios que ele não aparece. Então, seja muito bem-vindo, que o Pode Educar está aqui, é o momento de estar falando com a população. Porque ele frisou muito lá no primeiro episódio que estava o prefeito, que o projeto educacional do município ele não tem distinção, independente de onde está o polo, de onde está a escola situada, se é na zona rural, se é no distrito, se é num bairro mais distante, se é no centro da cidade, o processo é o mesmo, o apostilado do uniforme e tal, e está sendo colhido esse resultado, né? Só que ainda vocês observem que a escola rural ela tem um desafio, porque ela tem que se deslocar até o CIETEC, né? Só que os resultados, né? Estão assim, o que vocês podem falar a respeito do embarque digital, se vocês observaram, se vocês estiveram na premiação, o que vocês podem estar citando alguma coisa do embarque digital, professora? Eu trabalho no CIETEC, né? Atualmente eu Maravilha. trabalho no CIETEC. Olha só, novidade, eu não sabia que a professora, não, no CIETEC não, novidade. A Catiula, minha coordenadora de projeto, Olha eu trabalho só. junto com o Kleber no Foguete. Pô, maravilha, maravilhoso. E Um daí abraço tem pro o Kleber. pessoal da robótica também, né? O Aham. Samuel, a Lumi e a Thaís. Certo. E eu participei, eu fui assistir a premiação. Aham. Só que a gente trabalha em salas diferentes. Por mais que a gente tá ali No mesmo perto, espaço, tá, né? não consegue conversar, não consegue, porque como na sala de aula, né? Entra já com o aluno, eles também, e até no horário do recreio a gente acompanha as crianças, então a gente não tem um momento para a gente ficar sozinho, poder trocar uma ideia. E eu sei que eles estavam trabalhando muito. Inclusive, eu sei que eles levaram muito serviço para casa. Foi assim, por conta da data do congresso, né? Ficou um pouco apertado o prazo. Certo. Né? Porque eles queriam de prêmio que levasse os alunos para esse congresso. Então, por isso que foi bem pouco tempo, né? Então eu não fiquei sabendo de muita coisa Aham. quanto à premiação. Certo. Nem quem foi, nem nada. Eu cheguei lá como qualquer aluno. Certo. Eu não sabia de nada, Aham. quem que ia ganhar, o Sim. que era o prêmio, nada. O prêmio sim, né? Eu sabia que era uma viagem que uma Pra equipe Recife, ia para isso. Recife. Tivemos Isso que eu surpresas lá, sabia. né? Aham. Então, aí
fizeram as apresentações lá, aí chamaram o primeiro, o segundo, o terceiro, não, começou pelo quarto. Isso. Quarto, o terceiro, o segundo e até o primeiro, né? Aí acho que o segundo e o terceiro não ganharam presente. Isso, o presente, é isso. Falaram assim, a gente Vai esqueceu, chegar, tá vindo e tal. Eu falei, nossa, Aham. fiquei assim. Eu tava até acreditando naquele discurso, né? Também, Aham. eu também acreditei. E eu falei assim, talvez vai chegar alguma coisa assim, né? Aí, de repente, o prefeito falou que eles não ganharam naquele momento, porque eles também receberam Sim. o segundo e o terceiro lugar, ó, Também vão para viagem. Recife. São Mas olha, novos estudantes até mais o prefeito. Você vê assim a alegria Sim. das crianças, a gente fica emocionado, Sim. surpreso. Eu falei, nossa, o prefeito deu É uma viagem para os verdade. 3. Inclusive a Ana teve no podcast anterior, uma das estudantes do São Judas, Uhum. a diretora esteve, que o nome é enorme, o nome da escola. Eu falei que eu vou ter que trazer a diretora em 3 episódios para falar o nome da escola. Então ele vai falando assim, vai sair no nome da escola, né? Eu brinco com ela. Mas eu lembro muito, o que me marcou muito foi a Ana. Porque a Ana, ela estava sentada onde está a Lu e ela estava muito nervosa no programa e tal. E daí eu falei, vai se soltando e tal. Quando ela ganhou, ela se emocionou muito. E a gente vai lidando com o aluno, parece que é filho da gente. Aí você se coloca e fala, meu Deus, que realização, a menina da escola rural. A gente fica muito feliz com tudo isso. Vocês torcem muito. Muito, a gente fica muito feliz com esse resultado. E eles estão indo para Recife, né? Vão junto com o prefeito para Recife. Inclusive, prefeito, quero mandar um recado. Se tiver uma oportunidade de gravar um programa lá em Recife, eu estou disposto, tá? Eu gravo, estou à disposição para estar indo. Mas vamos aproveitar e falar da prevenção da escola, porque aqui, ó, temos aqui a placa, tá? E depois nas redes sociais nós vamos estar colocando as imagens, vamos tirar as fotos do momento aqui, tá? Escola Municipal Rural Arthur Tavares de Mello, 19º lugar. Então, vocês têm noção que dentro de 700 unidades do estado, uma escola do interior, e no interior ainda ela está a 80 quilômetros da sede do município. Então, gente, é muita coisa. Eu passo aqui para a mão do Ronaldo mostrar ali, né? E aqui, ó, a Lu e a professora ergueu o troféu, né? Do MS Alfabetiza. É muito gratificante. Vai ficar aqui até o término do programa e depois no final a gente vai estar... No final eles vão estar colocando lá na escola, fixando, né? Pode falar, Ronaldo. Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Paulo, eu quero falar da importância da gente comemorar esses prêmios, porque eu acredito que na educação precisamos nos apegar às coisas boas que acontecem, porque acontece muita coisa boa. Você pode falar da premiação de São Judas, do embarque digital, e muitas vezes nós, seres humanos, principalmente na educação, temos o péssimo hábito de se apegar muito às coisas ruins e acabar deixando as coisas boas passarem. Não, vamos se apegar nas coisas boas. É isso que nos alimenta, Porque na educação, Paulo, os resultados às vezes demoram muito para chegar. Muitas vezes eles não são palpáveis. Isso acaba frustrando muitos profissionais. O pedreiro não, o pedreiro começa a construir uma casa, ali alguns meses ela está pronta. E aquilo ali é o alimento dele, é o resultado do trabalho dele, é palpável. E na educação, muitas vezes, essa demora acaba por frustrar o professor. Muitas vezes, existe o resultado, existe a premiação e os professores, de maneiras específicas, acaba dando mérito apenas para o aluno, porque aquele aluno era muito bom. Não, aquele aluno é muito bom porque você é muito bom. Com certeza. Aquele aluno é muito bom porque você construiu. Você disponibilizou a aprendizagem, ensino-aprendizagem para aquele aluno. Então é uma conquista sua. Você deve se apegar a ela. É isso que te alimenta, é isso que nos alimenta, é isso que nos faz seguir. Esse prêmio é um trabalho, é um esforço coletivo de toda a Escola Arthur Tavares de Mello. Nós fazemos parte do processo e estamos aqui representando. São de todos vocês, desde o porteiro da entrada, como a Lu falou, até as monitoras de ônibus que não medem esforços para estar ali na hora do intervalo, auxiliando, contribuindo para que as crianças tenham interação na hora do recreio. Ali as crianças pulam corda, ali as crianças brincam de barata, ali as crianças têm um pátio interativo proporcionado por essas profissionais que todos os dias estão ali nos ajudando. Um abraço e gratidão a todas vocês.
a todos vocês. E Segóvia, voltando lá no MS Alfabetiza, Segóvia, pergunta que veio do internauta. Nas questões, assim, foram várias perguntas, mas ao observar as respostas, muitas respostas responderam 3, 4 perguntas uma vez. E a gente vai citando aqui, tá? Pergunta de número 6 para Segóvia. O que esse reconhecimento representa para a equipe da escola? Como que foi depois que vocês receberam, vocês chegaram na escola? Fala para nós. O Paulinho, engraçado que a gente faz bastante cópia, como você diz aqui, né? Mas acaba falando, né, o que realmente acontece, porque eu acho que é mais prazeroso a gente falar ali mesmo o que a gente vivenciou, né? Sim, e aí acaba a cópia ficando de lado, né? Vai ficando. Assim, como você falou, para nós, ali, para a equipe, né, esse reconhecimento, o prêmio é bom, não vou falar que não é bom, o prêmio é excelente, isso aí é uma culminância final, né? É um reconhecimento. Mas o mais prazeroso ainda é ver uma escola igual a nossa, zona rural, né? Não vou falar também que não tem os benefícios, tem as vantagens, devido ser poucos alunos na sala, né? Vamos ser bem sinceros, nós temos poucos alunos, uma sala de 30, lá uma sala de 15, de 12, mas também nós temos as dificuldades, igual a Silvia relatou aqui sobre a escola, tempos chuvosos, né? A escola fica ali 2 dias sem aula e depois a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Isso, atolar no meio do caminho, chegar atrasado 40 minutos, 15 minutos, falta de energia, a parte ali a parte da internet, né, comunicação com os pais, os pais nas escolas, eles estão presentes, mas assim, eles têm que se dirigir assim, à escola uma distância de 40 quilômetros da escola, né? Outros até mais do que isso. A criança acorda 3h30 da madrugada, uma criança de 4 aninhos de idade. Então, assim, nós temos também as nossas limitações, mas nem por isso, né, podemos achar que se palpar nessas limitações e falar que nós não conseguimos, nós não iremos conseguir por causa disso. Igual a Ronalda falou. A gente tem que se apegar nas coisas boas, né, que acontecem na educação. E tem várias coisas boas acontecendo na educação de Rio Brilhante. Né? Às vezes a gente fica assim, triste com algumas falas, mas eu quero deixar aqui eu ouvindo algumas falas assim que, né, às vezes a gente fica assim, triste um pouco, mas não me deixa para baixo, sabe? Porque eu vou assim, citar vou colocar aqui uma citação do Rufino, tá? Que diz assim: ninguém tem o poder sobre você a não ser que você deixe. Então, você vai ter um grande inimigo se ele for você mesmo. Por maior que seja alguém que tenha maldade com você, isso vai acontecer se você der poder à pessoa. Com certeza. Não empodere o outro sobre você. Empodere você sem querer sobrepor o outro, né? Porque assim, no mundo existe 8 bilhões de outros. Se nós ficarmos apegados no que o outro disse, no que o outro falou, nós não conseguimos trabalhar. Com certeza. E aí o nosso propósito não é com o outro, é com a educação, né? Nós estamos aqui para que esses alunos aprendam a ler no tempo certo, para que a alfabetização aconteça na idade certa e bola para frente, né? Vamos olhar o que interessa, o que nós tiramos ali de proveito, alguma coisa, vamos tirar o que não tiramos de proveito, vamos deixar para lá e seguir em diante, com né? Certeza, a nossa meta, o nosso objetivo tem claro para nós. Então, nada de conversa, nada de fala, podemos nos deixar abater. Né? Até porque nós temos um propósito. E aqui está o resultado, né? Mais do que uma fala, aqui está o resultado. É concreto. Aqui é concreto. Está realizado. Né? Então é isso a minha colocação. Maravilha. Eu só deitei a placa aqui, gente, porque no vídeo está pegando reflexo da luz, está atrapalhando o vídeo, tá? Mas depois a gente vai estar, ela está guardadinha aqui, vai estar lá na escola. E nós convidamos a população também a se dirigir até a escola para saber os desafios enfrentados pelos professores,
professores, pelos estudantes, pela merendeira. Não, eu sempre fiz muita amizade com as merendeiras, não vou te Verdade. negar, né? Porque na minha época de Itaquara, eu trabalhava de manhã no Itaquara e à tarde no Italívio, então às vezes eu descia de um ônibus, já partia já pro Italívio, e sempre a merendeira... Que merenda, né, Não, Paulinho? maravilhosa, maravilhosa. E assim, vou fazer aqui, ela sempre pegava um potinho, Com amor. com muito amor, e ela fala, professor Paulo, hoje você tem aula no Italívio. Então, ela já sabia que eu tinha a primeira aula no Italívio. Ó, isso aqui é o seu almoço. Então, assim, não é só a questão da comida em si, mas é o amor empregado. Falar, gente, nós fazemos parte, nós somos uma equipe, é um pensando no outro, né? Mas, Ronaldo, eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que você quer falar uma coisa, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui também, Ronaldo. Eu sou muito seu fã, Ronaldo, de verdade. Ronaldo, imagina que você está circulando aí pela cidade, você pode falar o que você tem do coração para falar, mas se você encontrasse um jovem, tá? Um jovem que está aí no seu segundo, terceiro ano, e ele te perguntasse, professor, é um conselho, por que eu devo ir para a educação? Então, assim, se você pudesse dar um conselho para um jovem, assim... Paulo, eu sempre falo para os meus alunos, eu sou coordenador à noite do Italívio, que eles são um pouco maiores, estão naquela fase ali das dúvidas, das confusões, do que fazer. Eu sempre falo para eles, cara, se você não quer fazer por você, faça por alguém que está lá na sua casa, torcendo por você, querendo que você faça. Eu não tive pai, fui criado só pela minha mãe, eu e meus outros 3 irmãos, e sempre quando estava muito difícil, e na época que eu crescia ali estudando, era muito difícil, sempre estava muito difícil, eu sempre pensava na minha mãe e sempre fazia pela minha mãe, porque ela acordava muito cedo para que eu estivesse ali. Eu não poderia ser covarde de desapontá-la. Ela só queria aquilo ali de mim. Ela só queria aquilo ali. Aí eu escolhi a educação e falaria para esse jovem que vai para a educação e faça o seu melhor, porque a educação, ela cria outros educadores, cria outros profissionais, ela transforma vidas, e quando eu falo transforma as vidas, Paulo, e quando eu falo que a educação transformou a minha vida, é pequenininho, perto de um exemplo que eu vou citar agora. Eu não sou muito de assistir o Fantástico, dia domingo eu assisto muito futebol, e a esposa coloca lá no Fantástico, eu fico acompanhando o futebol pelo celular, mas ouvindo o Fantástico. Deixa ela assistir o Fantástico, porque lá em casa quem manda é ela. Um beijo para minha esposa, também é professora. Aí lá no Fantástico, eu ouvindo ali médicos falando sobre transplantes, a medicina já quase conseguindo reverter algumas situações de medula óssea, pessoas que poderão voltar a andar daqui a alguns anos. Isso tudo passou pela educação. Sim. A educação transformou a minha vida. Imagina de uma pessoa que vai passar a andar depois de tantos anos. Para gente que anda normalmente, parece ser uma coisa banal, mas para quem nunca andou. Então a educação, ela é isso. A educação, o propósito dela é solucionar problemas, o propósito dela é encaminhar pessoas, é encaminhar a sociedade, é tudo. Eu amo a educação. Emocionante o discurso, né? A gente fica muito feliz. Professora Silvia, agora não é do MS, tá? Do MS Alfabetiza. É sobre rotina. Fala pra nós, assim, como que é essa rotina diária? Pegar, acordar cedo, ir pro ônibus, dar aula, voltar, CIETEC à tarde. E, assim, fala pra nós, assim, porque as pessoas não têm essa noção. Então, assim, quando o despertador lá, geralmente o trabalhador, assim, vamos dizer entre aspas, normal, tá lá às 6h30 e tal... Nós, na minha época, vocês hoje já estavam chegando na escola, então vocês já estão, né, acordados há muito tempo. Fala dessa rotina, como que é? Eu trabalhei por 6 anos no Taquara, né? Inclusive foi a primeira escola que eu trabalhei. E só que esse ano eu não tô lá. Esse prêmio é do ano passado, anterior. Do ano passado. Ótimo. Aí esse ano eu trabalho de manhã e à tarde no CIETEC. Você ficou exclusivo do CIETEC. Maravilha. Mas fala da rotina, como que foi esse período que você ficou lá, os 6 anos lá no Taquara? Olha, tem várias coisas assim que me marcaram bastante, mas tem uma coisa assim que eu carrego comigo e vou carregar sempre.
quando eu comecei a dar aula, eu não tinha muita experiência com crianças. E eu lembro a primeira vez que eu precisei dar uma bronquinha numa criança. Eu precisei chamar atenção. Aí eu acho que eu já estava tão adultizada, que eu cheguei em casa e fiquei pensando, ela vai ficar brava comigo. E agora ela não vai mais querer falar comigo. Fiquei assim, né? Fiquei com aquilo pensando. Aí no dia seguinte que eu cheguei lá no Taquara, né? A criança, eu já com aquilo, esperando a criança. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Ela não vai falar mais comigo. Aí a criança veio até mim, toda sorridente. Ai, professora, não sei o quê. Aí eu falei assim, ué, criança é assim? Fiquei pensando. Você dá uma correção, né? Uma correção, né? Falar um pouquinho mais assim com ela. E no outro dia, como se nada aconteceu. Aí, eu peguei aquilo como exemplo. Sabe que eu vou ser assim? Hoje eu levo muito isso comigo. Muitas coisas que acontecem, lógico que a gente sente, né? Mas aí você vai dormir e no outro dia, tem gente que fala assim, nossa, como você consegue? Eu falo, aprendi com as crianças. Pra você ver, né? O perdão. Você vê? O perdão. Sim. E até na Bíblia mesmo fala que a gente tem que ser como as crianças. Sim, aí com certeza. Eu carrego comigo isso desde o início. É muito importante. Eu né? Gente, nós estamos aqui no 7º episódio do Pode Educar, né, Conexão Escola. Hoje nós estamos aqui celebrando, né, Lu, levanta de novo o troféu, o MS Alfabetiza. Lembrando que dentre 700 unidades escolares, 700 escolas do Mato Grosso do Sul, o prêmio do governo do estado, prêmio de destaque, escola destaque, a Escola Municipal Rural Arthur Tavares de Mello, ela ficou na 19ª colocação, né, ela teve a premiação, teve o espaço do professor, mas agora é aquele momento da área livre, né, falamos aqui da premiação da escola, do processo do programa MS Alfabetiza, vocês recordaram da Carol, que teve todo o suporte, falaram do material que veio do governo, então acredito que a população conseguiu compreender a forma da avaliação que é através de SAEMs, né? SAEMs, né? Os alunos do 2º ano do ensino fundamental, aí foi falado também da equipe pedagógica, da professora, dos professores que começaram e dos professores que estão seguindo os projetos futuros. Ronaldo comemorando 8 meses de gestão, né? Contou, lembramos da professora Ilza, então nós estamos fazendo uma retrospectiva do que foi o programa de hoje. Mas agora é aquele momento, aquele momento livre para você falar, para você mandar um recado para alguém, você quiser fazer uma crítica construtiva, dar uma sugestão, falar da própria escola, abrir para a população, falar, nós precisamos ter um empenho aqui e tal. Então, assim, esse é aquele momento até para mandar um abraço para aluno, para pai, para pessoas importantes que foram importantes na trajetória de vocês. Vou começar por você, Lu, depois a professora, e o Ronaldo finaliza, depois a gente vai para as considerações finais. Bom, eu quero, assim, falando, né, voltando de novo a essa premiação, mas depois eu vou falar também livre, assim, agradecer a todos que fizeram parte para a gente conseguir, para a escola Arthur Tavares de Mello, a equipe Arthur Tavares de Mello, conseguir essa conquista. Mas, assim, eu agradeço o secretário de Educação, que também não mede esforço para estar sempre ali na nossa escola, tudo que nós precisamos, ele está sempre apoiando, a equipe pedagógica que está lado a lado ali com nós, mas eu não posso assim, a minha gratidão maior, assim, é a professora. Porque esse prêmio aqui, eu, né, fiz parte, o diretor fez parte, mas quem esteve lado a lado ali com o aluno, foi a professora, né? Então, assim, a minha gratidão à professora Silvia, às outras professoras também que encaminharam esses alunos até chegar à professora Silvia, a professora Dulce, a professora Lucimar, que são excelentes professoras, e na verdade tem outras. Nós estamos, assim, a nossa equipe lá, nós estamos, assim, com uns profissionais de excelência. A diretora Patrícia que a diretora Patrícia, minha amiga na época também, né, dessa premiação. Eu posso falar como diretora e como amiga, porque ela é uma pessoa assim maravilhosa. Tudo que fala de projeto, ela está no meio, ela abraça a causa. Sim. Independente, hoje ela está na sala de aula, né, por escolha própria, mas ela está à frente dos projetos da escola. E assim, não é que nós somos competitivas, mas assim,
nós queremos a aprendizagem do aluno em primeiro lugar, Sim. mas um prêmio também é bom, né? Sim, Vamos ser com sinceros. certeza, é muito importante, né? Inclusive, agradecer a Patrícia, porque eu fui para o Ecopark, eu não era professor mais, né, da escola, né? Mas daí a mãe do meu filho trabalhava na época lá, e daí falou, tem uma vaga aqui, o pessoal falou, você quer ir? Eu falei, tô indo junto. E eu fui junto lá para o Ecopark, conheci o Ecopark através do Taquara, então hoje eu e meu filho somos clientes lá do Ecopark, através também da parceria que a gente trabalhou um dia e sempre estão lembrando da gente, né? Sim, finalizando também, nós temos, né, professores de excelência. Eu não vou falar o nome de todos, eu coloquei os primeiros aqui, porque fizeram parte do MS até chegar a professora Silvia. Mas ali também temos, né, a professora Lindaura, que atualmente está no primeiro ano, que faz um excelente trabalho ali também no primeiro ano, né, a professora Lindaura, e a professora Lucimar, que está no terceiro, que é ali o foco da alfabetização pré-educação infantil, primeiro, segundo e terceiro, que é a base, né? Sim. E depois temos os outros professores do sexto ao nono, são excelentes professores. Nós estamos, assim, com uma equipe maravilhosa. Olha. Nota 10. E é lógico que eu sempre vou elogiar a nossa equipe, a minha equipe. É maravilhosa. Sempre eu digo assim, né? Cada escola vai falar isso, Claro. mas eu digo, a minha equipe é a melhor. Com certeza, né? Isso aí é importantíssimo. Silvia, o microfone é seu, Silvia. Eu queria falar, na verdade, assim, mais um conselho para quem está iniciando, não para os veteranos, né? Porque com os veteranos eu ainda tenho muito que aprender. Mas para quem está iniciando, se você escolher educação, vai porque você gosta, vai fazer o seu trabalho com amor. Se você escolheu, se dedica, entendeu? E até porque as crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande. Em muitos casos, elas podem até não saber se expressar, mas elas sentem, elas... Só lembrando aqui, né, que aqui a Educação Rio Brilhante está no podcast, está no Pode Educar. Então, assim, nós temos que aproveitar essa ferramenta, a tecnologia a nosso favor, e hoje está sendo divulgado até em todas as mídias sociais do Pode Educar, da questão do campeonato de robótica, do embarque digital, do MS Alfabetiza, todas as escolinhas da FUNSERV, que tem ali essa parceria com a Secretaria de Educação, os festivais, porque estamos chegando aí agora, tivemos agora o campeonato de robótica, agora no mês que vem temos lá o FECAC, Mentes Brilhantes, né? O Pode Educar vai estar presente lá na Rio Sul, 29, 30 e 31 de outubro, então assim, vamos aproveitar, tá? Porque às vezes a internet palavreando, aproveitando a palavra do Ronaldo, que ele falou assim, às vezes só vê o lado ruim, né? Então, assim, às vezes a pessoa só vê o lado ruim da internet, mas trazendo o lado bom, estamos utilizando como uma ferramenta para difundir aqui, né, a educação brilhante, trazer a nosso favor. Né, professor? Pode prosseguir. Como eu estava dizendo, né, a criança pode até não saber se expressar, mas uma fala com um tom mais excedido, uma atitude impensada, pode causar um bloqueio de aprendizagem na criança que vai ser difícil ser revertido. Tem uma fala também que eu carrego comigo da Adalva, na época ela era coordenadora lá na creche, uma vez que eu trabalhei, que ela falou assim para mim, Silvia, toda vez que você olhar para uma criança, imagina que se for o teu filho, você gostaria que agisse dessa maneira? A partir de então também me acendeu uma luz e é algo que eu carrego comigo sempre. Sempre olhar para a criança imaginando, e se fosse meu filho, eu ia gostar? Então esse é assim, para quem está iniciando na educação, um conselho. Ô Dani, volta aqui, Dani. Então, só para aproveitar, ela veio tirar uma foto, mas tem o braço direito do secretário de educação, que é a Dani, né? Entra aqui, Dani, vem cá. A Dani só mandou um beijo, então, porque aqui o pessoal não sabe, tem um estúdio aqui, tem um local onde passa, né? E sempre a gente faz uma homenagem para cada servidor também, porque tem o Maurício, que né, nós já fizemos para ele, nós falamos do Bebeto, falamos do Jean, falamos da Jéssica, a Carol, vocês lembraram hoje. Então, assim, a secretaria, ela é enorme para atender. Assim, então, se não dá para a gente estar falando sobre todos os servidores em todos os momentos, mas hoje aqui aproveitando, né, que a Dani Carneiro Toledo, ela é o braço direito do secretário e ela está em todos os momentos lá e ela liga e manda mensagem para a gente resolver os problemas. Então, uma homenagem, um beijo para a Dani, né, que teve aqui, tirou foto da gente e já correu, que ela deve ter alguma coisa para estar fazendo também. Pode prosseguir, professora. Eu só queria mandar um abraço para a Patrícia, uma diretora que me inspirou, uma
diretora que me deu voz, eu falava para ela, Patrícia, você dá asas à minha imaginação, porque tudo, que nem o Ronaldo falou de ouvir, né? Sim. Tudo que eu chegava e discutia com ela, uma ideia e tal, aí às vezes a ideia era desse tamanho, ela já fazia minha ideia ficar desse tamanho, sabe? Ela Sim. abraçava a Deu causa, asas, né? dava asas à minha imaginação. Ei, E maravilhoso. tudo que a gente pedia, mesmo se não tinha na lua, corria, dava um jeito e... Que bom, quem fica feliz. E as filhas dela eram alunas lá, estão lá no Paraná fazendo faculdade agora, né? Foram alunas nossas lá no assentamento, então é gratificante. Só um pouquinho. Pode falar. Falando de diretores, né, assim, na PM também passaram, eu vou lembrar aqui porque ela falando da diretora Patrícia, ali nós tivemos, assim, vários diretores, assim, que fez a diferença naquela escola. A Gislaine, o Weimar, aí a Patrícia, a Mazé, agora o Ronaldo, né, tá fazendo uma diferença lá para nós, nos auxiliando, nos ajudando em tudo. Uma pessoa calma, uma pessoa boa para lidar. Então, assim, nós estamos amparados ali, assim, sabe, uma equipe muito boa, tanto anos anteriores quanto esse ano. Sim. Então eu fico feliz, porque assim, e eu falo que tudo isso aqui, o resultado de tudo isso aqui é o trabalho em equipe com amor, Com né? certeza. Não é chegar lá impondo, eu impondo para os professores, né? O Ronaldo impondo para a coordenação, impondo para a equipe do jeito dele. É uma conversa, é um diálogo, né? Um trabalho em equipe, porque se nós somos uma equipe, nós estamos no mesmo barco. Se o barco afunda, todos vão afundar juntos, né? E se nós ganhamos um prêmio todo como esse aqui, a conquista é de todos. Sim. Então, assim, não é um puxando o outro, um para lá e outro para cá. Nós temos que remar junto para chegar até o nosso objetivo. Com certeza. Né? Então, por isso que eu falo assim, essa escola Arthur Tavares de Melo, hoje nós estamos fazendo esse Pode Educar aqui. Nós três representando, mas assim, ela já teve vários profissionais ali que deixaram sua marca. Com certeza, com certeza. Ronaldo, aquele momento para você mandar um abraço para as crianças, e já mandou beijo para a esposa. Se eu não me engano, Ronaldo, quando eu trabalhei na escola, eu acho que eu fui substituir sua esposa, que estava com licença maternidade. Realmente. Isso é verdade, agora tô recordando aqui. Aí eu fiquei pouco tempo, fiquei 4 meses lá no Arthur Tavares, e não era nem o momento dela voltar ainda, era porque eu recebi a proposta da Câmara Municipal, né? Daí, na época, e daí como eu tinha acho que mais 2 meses só lá, eu não tinha certeza, aí tive a proposta da Câmara e isso já vão para 7, 8 anos. Ô Paulinho, só um pouquinho, lembrando que você ficou 4 meses, pessoal, mas esses 4 meses foi de alegria, tá? Porque tá aqui o cara que, olha, a gente entrava no ônibus sorrindo e voltava sorrindo. Bom, o Paulo fez a diferença ali também, tá? Agradeço demais, obrigado pelas palavras, obrigado. Lu, era essa a minha fala inicial. Paulo falou que é o meu fã, mas a recíproca é super verdadeira. Tá sempre feliz, sempre com boas energias. E quando eu conheci lá no Fernandão, eu lembrei das nossas primeiras conversas, falando sobre o educar, sobre ser professor. E ele falou sorrindo, falou, cara, eu estou no céu. É muito bom estar aqui, é muito bom dar aula. Isso não é uma coisa assim, isso não é uma coisa, infelizmente, não é uma coisa muito comum na nossa profissão, porque quando entram ali, geralmente há impactos e desafios, e esses desafios acabam muitas vezes ali desmotivando os profissionais, mas com o Paulo foi bem diferente. Quando ele fala isso para você que já está ali meio cansado, você se anima de novo ali. Isso foi Aí, falando em desafios, Paulo, quando eu chego na escola e dou de cara com essa equipe, a Patrícia, com aquela vitalidade, aquela energia toda, os relatos dessas moças, falando que já até amanheceram o dia trabalhando em prol da escola. Eu falei, cara, onde eu me meti, hein? Onde eu fui me meter? Porque na nossa vida corrida, e falando de correria, o Paulo é o sinônimo de correria. A gente acaba se prendendo um pouco ali do nosso convívio com a família, do nosso convívio com os filhos. Eu tento aproveitar bastante. O tempo que eu tenho vago ali, eu aproveito bastante meus filhos. Um abraço aqui para eles. Eu tento aproveitar bastante porque nesses tempos de profissões a gente acaba escutando algumas coisas e vamos carregando para a vida. E uma frase de um professor, de um amigo, foi meu professor, depois foi colega de profissão,
Infelizmente ele faleceu no mês que ele ia aposentar, e ele falou para mim, falou: Ronaldo, enquanto eu cuidava dos filhos dos outros, eu acabei deixando de cuidar um pouco dos meus filhos. Não vou citar não, a gente acaba citando alguns nomes aqui por conta das ocasiões. Agradecer novamente a toda a equipe que nos dá o respaldo. Eu sou cristão, não sou tão praticante, mas queria agradecer a Deus pelo presente que Ele me deu, que foi a Escola Arthur Tavares de Mello. Esse prêmio, que premia a alfabetização, a professora Silvia está aqui como representante, mas também precisamos lembrar que não foi só a nota dos alunos, também tem a questão da frequência, e quando se tem frequência é porque os alunos gostam da escola. E quando gostam da escola, a gente tem que enaltecer também o trabalho da professora de arte, que está na escola já há um tempo e ama aquela escola. Enaltecer o professor de educação física, que também sempre escolhe aquela escola, mesmo com dor na coluna, né, Jailson? A gente fala, pô, você não vai sair, cara, 80 quilômetros de ônibus, não, vou sair não. Não sair não, tomo um remédio, tomo uma injeção ali, já tô bom e vou continuar, não quero sair não. Então, assim, aos desafios, igual você perguntou para a professora Silvia, um dos desafios é a distância, só que a distância são os riscos das estradas, período chuvoso, às vezes tá uma neblina danada, causa mais dificuldade ali para o profissional que está dirigindo o ônibus. Mesmo com tudo isso, acordamos felizes, cara. Acordamos felizes para ir para a escola. 4h50 da manhã, é que eu gosto de dormir, hein? Sim. Gosto de dormir pra caramba. O telefone desperta ali, desculpa, cara. Normal. O telefone desperta ali, cara. Eu falo, não, é escola, vou pra escola e tal. Você acorda animado, porque É verdade. porque você sabe o que está te esperando, cara. Uma equipe totalmente empenhada. E quando se tem uma equipe empenhada como essa, não tem como você também não se empenhar, não tem como você se engajar, não tem como você entrar de cabeça. A gente fica muito feliz, né, Lu? Você quer falar mais alguma coisa, Lu? Eu lembrando aqui, né, assim, falar. você de novo falar, o que me marcou, não sei se você lembra, o ônibus tinha um furinho na época, assim, e tava chovendo, molhava, né? Aí o Paulinho falava, mas meu Deus, tá chovendo aqui, tá molhando meu banco. O Paulinho pegava um guarda-chuva dentro do ônibus, né? E nós íamos rindo, íamos felizes, e nada ali, assim, era motivo, né? Nós íamos cantando, voltávamos cantando, e nada era motivo, assim, para parar, para desistir, né? Então, assim, são coisas boas que a gente lembra, que marcam, né? Verdade, era isso que eu queria. Eu lembro também que tinha uma moça que levava uma pipoca aí, isso! Aí quando esvaziava, nós pegava e colocava na cabeça, e daí pegava realmente, ia rindo, né? Fazendo aquilo ali uma festa e nem via o tempo passar. 1h30 daqui lá era assim para nós, muito né? bom, né? Passava rápido. E sem contar, nós acordamos assim, 4h50 o ônibus passa, mas nós acordamos, nós, principalmente as mães, eu acordo 3 horas da madrugada para fazer o almoço, né? Deixar prontinho, porque eu retorno para casa, eu chego 1h da tarde. Então, assim, as mães, principalmente ali, elas acordam bem mais cedo que aquele período, né? Os pais também, mas eu digo as mães. Sim, é verdade. Organiza né, os filhos, deixa tudo no jeito, então tem que acordar 3h30 para 4h50 não perder o ônibus. E você tem uma filha atleta também, né? Isso, um beijo para minha filha, para as duas, né? Agora eu tenho duas, uma de coração e a outra biológica, né? Então, assim, eu mando um beijo para Lorena, para Lívia, minhas duas filhas, e pro meu esposo Adriano, que tudo, é parceirão ali meu, tudo que eu... Porque também, se não fosse o esposo da gente, né? O esposo da gente dá força, porque, ó, 25 anos numa escola ali, 15 anos casado, o meu marido sempre, o meu esposo Adriano, sempre ali comigo, presente, não, vai dar certo, vamos, você consegue, não desiste, não para, e levanta de manhã para colocar as coisas no ônibus da escola, os pães. Então, ele está sempre ajudando ali, auxiliando eu em tudo ali. Então, um beijo pro meu esposo Adriano, para minhas duas filhas, a Lívia e a Lorena. Eu lembro do Adriano, que agora eu trabalho com ele diretamente, todos os dias, né? Um abraço pro meu amigo Adriano, ele traz chipa pra mim lá, ele faz o pix, ele traz a chipa, o cara parceiro lá. Mas eu lembro que ele ficava lá no Rondon, no carro, esperando, né, pra você poder trocar, fazer alguma coisa de almoço lá, pra poder ir pro outro Porque serviço. Às vezes os professores, a maioria, chegam 13 em cima da hora de entrar para outra escola. Outra escola, exatamente. E quando eu dava aula, porque também eu já dei aula ali no assentamento, eu chegava 10:50, ele me esperava lá em cima com a roupa para trocar dentro do carro para entrar para outra escola. Porque era poeira, né? A gente chegava todo empoeirado, aí para entrar na outra sala, ali dentro do carro, 5 minutos sem comer, já ia atender a outra turma. Eu lembro que vocês falam, Silvio. Já que todo mundo mandou um beijo pro companheiro, né? Pro companheiro.
mandar também um beijo para o meu esposo, que ele me ajuda muito, agradecer que ele me ajuda, né, Lu? Você sabe o quanto ele me ajuda com a construção das bases para os folhetes, né? E tem muitas coisas assim que dá a impressão assim, mas é serviço para homem, uma coisa assim mais, né? E ele me ajuda bastante. Eu falo assim, às vezes as pessoas veem a gente, mas nem sabem quem está por trás ajudando, né? E agradecer muito a ele pela parceria, né? E mandar também um beijo para o meu filho, o João. Olha só, coisa boa. O esposo da Silvia foi parceiro ali, porque na nossa escola sempre, desde quando a Silvia está ali, né, na construção dos foguetes, ele ajudava nós ali no Arthur Tavares de Melo. Então, a premiação que nós conseguimos, levar os alunos da Rio de Janeiro, o ano retrasado, o esposo dela, assim, fez parte, assim, em tudo, sabe? Desde a construção da base, e em tudo, ele estava sempre ali. Eu falava, olha que interessante, porque a gente precisa de esposo parceiro, né? Que está com nós, abraçar a causa para entender a situação, né? Que acontece com o professor, né, gente? Aproveitar então mandar um beijo pro meu filho, né? Meu filho Pietro, 10 aninhos, tá lá em casa, porque esse ano eu falei, Pedro, esse ano o papai não vai trabalhar à tarde. Então, no período da tarde o papai não trabalha, né? Então as tardes são dele. E daí o Serginho me convidou, deu o desafio, né? Então vem aqui, apresenta o programa, mas, né, de forma voluntária, que fique bem claro, né, programa, né? Mas assim, e o que o Serginho jogar para nós, porque o Serginho, eu sempre falo do Serginho, o Serginho foi que me levou para a educação, meu amigo de infância. Então assim, eu tenho muito orgulho de ver um menino da Aroeira, que hoje é o secretário de educação, e estou contigo no lado, meu irmão. Se você precisar, nós estamos sempre à disposição. Gente, com muito orgulho, esse foi o 7º episódio do Pode Educar, Conexão Escola, tá? O Pode Educar, que é um braço do CIETEC, ao qual, né, professora, então eu preciso visitar bem o CIETEC, conhecer todo mundo lá, porque cada vez a gente tem pessoas que trabalham, profissionais que fazem tá ali no bastidores para que aconteçam todas essas realizações. Então aqui, com muito orgulho, Prêmio Escola Destaque, Escola Municipal Rural Arthur Tavares de Melo, dentre 700 escolas do Mato Grosso do Sul, primeiro ficou entre as 30 e agora a 19ª colocada, né? E tá aqui a premiação, a escola teve lá o Ronaldo, a Lu, a professora, o secretário, e assim um abraço muito grande para todos vocês. E não se esqueçam, sigam as nossas redes sociais. Daqui a pouquinho o Mal já vai estar postando lá no YouTube o programa de hoje, o 7º episódio. Siga as redes sociais, Instagram, já liberamos o Facebook, tem no TikTok. Então, assim, as redes. E vai mandando lá nas caixinhas de pergunta qual o professor que você gostaria que fosse entrevistado. Na semana que vem nós teremos aqui os estudantes que vão para Recife. Então aqui vai ficar até apertado o estúdio aqui, né? Que são 9 estudantes. Mas a gente vai dar um jeito, o Mal faz milagre, né? O Mal, para quem não sabe, é o Maurício Matoso. Nós já mostramos ele nos outros programas. Mas agradeço demais, Ronaldo. Prazer imensurável ter você no nosso programa. Você é um cara que eu admiro demais, Ronaldo, de verdade. Prazer foi meu, Paulo. A recíproca, como eu falei, é verdadeira. Cara bastante positivo. Serginho acertou, não tinha outro para comandar isso daqui, cara. Agradeço demais. Agradeço, tamo junto. Muito obrigado mesmo, viu? Professora Silvia, um prazer imensurável te receber. Nós que dividíamos o ônibus, né? Lembra? O ônibus para vir, né? Daí para a escola, voltar para a escola. Era um tempo bom, né? Tempo bom. Lu, prazer grandioso. Eu sou... Nossa, eu conheço a história que você morou na escola e tal. Eu ficava assim, falei, gente, é mesmo. Então, assim, gente, a gente... É isso que às vezes as pessoas que estão assim não conhecem o que tem na educação. A educação é muito mais do que você imagina, não é apenas uma parede, não é apenas uma... Gente, tem pessoas, tem seres humanos, então assim, vamos incentivar mais, participar mais, descobrir o que está acontecendo por trás dessas paredes, tá? Porque tem pessoas lá, e a educação transforma, né? Sim, isso aí, a educação chega de ponta a ponta, tá? Nas escolas aqui da cidade, zona rural, a educação de Rio Brilhante está fazendo a diferença. E tudo que tem aqui na cidade, temos na zona rural. Pode ter certeza que o ensino é de qualidade e é para todos. Então, encerramos aqui o 7º episódio do Pode Educar Conexão Escola e até o próximo. Fiquem com Deus, até mais!